Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um devocional em Romanos. Romanos é muito profundo, Romanos é muito teológico, mas como que Romanos ele resolve muitas das nossas crises de fé? Como que Romanos resolve muitas perguntas e indagações que a gente vai guardando ao longo do tempo? Romanos resolve tudo isso, por isso eu queria te incentivar a continuar estudando e a não desanimar. Por exemplo, no final do capítulo 3, Paulo apresentou uma das grandes verdades do Evangelho, ali no verso 28, quando ele diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da sua obediência à lei. E aí, por causa disso, no final do capítulo 3, hoje a gente vai entrar no 4, por causa disso, surge uma pergunta inevitável: mas sempre foi assim? O homem sempre foi justificado pela fé e não pela lei? Mesmo antes de Cristo já era assim? Lá no Antigo Testamento já era assim? E para responder, Paulo não vai apresentar agora no capítulo 4 uma nova teoria, não, ele vai abrir o Antigo Testamento e ele vai trazer duas figuras, talvez as duas figuras mais importantes e mais respeitadas dos judeus, que é Abraão, o pai da nação, e Davi, o maior rei que Israel já teve. E o objetivo, quando Abraão agora no capítulo 4, quando Paulo agora no capítulo 4 vai citar tanto Abraão quanto Davi, é provar que a salvação sempre foi por causa da graça, mediante a fé. E agora, dito isso, a gente pode entrar no capítulo 4, verso 1, que diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? O que foi que ele descobriu? Paulo inicia então chamando Abraão como uma testemunha aqui nesse julgamento. Se alguém pudesse alegar mérito diante de Deus, certamente esse alguém seria Abraão, o pai da nação, o pai do povo. E a pergunta é: como que Abraão foi aceito por Deus? Por causa da fé, da graça ou por causa das suas obras? E todo o argumento do capítulo 4 vai girar em torno disso. E a aplicação disso nas nossas vidas é que a fé cristã, ela não está pautada em opiniões ou sentimentos humanos, mas naquilo que Deus revelou nas Escrituras. E é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, não traz um novo argumento, pelo contrário, ele ressuscita uma história do Antigo Testamento. Verso 2: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo vai usar aqui um raciocínio lógico, porque se Abraão tivesse conquistado a salvação por conta de quem ele é, do que ele fez e das suas obras, ele poderia se orgulhar. Mas existe um grande problema. Porque ele pode se orgulhar diante dos homens, nunca diante de Deus. Porque quando ele se compara com outros homens daquela época, ele pode até falar assim: eu sou superior. Mas quando você se relaciona com Deus, aí nem mesmo Abraão tem do que se orgulhar. A comparação então que Paulo vai fazer aqui não é entre Abraão e outros homens, Abraão e outros patriarcas. A comparação que Paulo vai fazer é entre Abraão e Deus e vai nos perguntar, então, Abraão teria do que se gloriar? E diante dessa comparação, sabe o que acontece? Todo o nosso orgulho desaparece. Toda a nossa soberba desaparece. O orgulho é consequência de uma vida distante de Deus, porque quando nós estamos próximos de Deus, o resultado disso é humildade. Quando nós nos comparamos com outro, o resultado é orgulho. Quando nós nos comparamos com Cristo, o resultado é humildade. Verso 3. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça? Paulo agora vai citar praticamente Gênesis 15, verso 6, e ele vai, olha só, observa que o texto não diz Abraão trabalhou, Abraão mereceu, Abraão conquistou. O texto disse que Abraão creu. Então Paulo está citando aqui Gênesis 15, 16 para nos mostrar que o que Abraão viveu não foi porque ele trabalhou, não foi porque ele mereceu, não foi porque ele conquistou, porque ele creu. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Crer. Ter fé em Jesus Cristo, buscar a presença de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está tratando na vida dos judeus que estavam fazendo tantas e tantas coisas, mas não criam verdadeiramente. A fé foi o instrumento pelo qual Abraão recebeu a justiça de Deus. A palavra acreditado pertence a um vocabulário financeiro.
e significa colocar algo na conta de alguém. Ou seja, Deus colocou na conta de Abraão justiça, mas essa justiça era de quem? Era de Deus, não era de Abraão. Deu para entender? Deus colocou na minha e na sua conta o que? Justiça. E por causa disso nós somos justos. Essa justiça não vem de nós, ela vem de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Verso 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como uma dívida. Verso 4. Paulo usa uma ilustração simples aqui. Quando o funcionário recebe o seu salário, ele não recebe um presente, ele recebe o que lhe é devido. Se a salvação fosse obtida por obras, Deus estaria apenas nos pagando por causa do nosso merecimento. Mas o que nós merecíamos não era a salvação, era a morte eterna, era a condenação. Por isso, o que a Bíblia está aqui nos mostrando é a salvação não é salário, a salvação é presente, a salvação é graça. Verso 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Esse é um dos versículos mais surpreendentes da Escritura, porque Paulo afirma que Deus justifica quem? O perfeito? O merecedor? O religioso? Não. Dá uma olhada aí no verso 5. Ele justifica o ímpio. O ímpio, qualquer ímpio, não. O ímpio que reconhece a sua necessidade em Deus. Qualquer ímpio, o ímpio orgulhoso, o ímpio arrogante, o ímpio impetuoso, não. O ímpio que confia em Deus, o ímpio que se entrega a Deus. Isso não significa que Deus ele está aprovando o pecado do ímpio, pelo contrário. Significa que Deus declara justo aquele que sabe que é ímpio, mas deseja se tornar santo e justo, assim como o nosso Deus é. Verso 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade, daquele a quem Deus acredita justiça independente das obras. Agora, Paulo vai chamar para a gente aqui a segunda testemunha, depois de Abraão, o pai da nação, Davi, o maior rei que Israel já teve. E agora, quando Paulo chama Davi, ele chama para confirmar o que? A mesma verdade. A justiça foi recebida e não conquistada. Toda a Escritura vai apontar para a mesma mensagem, de Gênesis a Apocalipse. Nós somos salvos pela graça e a misericórdia de Deus. Verso 7. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Paulo está citando agora o Salmo 32. Porque no Salmo 32, Davi vai falar da alegria do perdão. Como é bom ser perdoado. Porque o perdão foi criado por Deus para pagar dívidas que eram impagáveis. Então alguém que não experimenta o perdão de Deus carrega o peso de culpa, peso de condenação. Mas quem recebe o perdão de Deus recebe alívio, refrigério e alegria. Deus não apenas diminui a sua culpa, ele remove a sua culpa. A maior felicidade do cristão não está nas circunstâncias externas. Deixa eu te dizer isso. A maior felicidade do cristão tem que estar no perdão que ele recebeu de Deus. As circunstâncias externas são passageiras, mas se não fosse esse perdão de Deus, trazendo alívio, refrigério eterno para as nossas almas, nós seríamos eternamente atormentados pela culpa. Verso 8. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Meu Deus, que texto maravilhoso, que Deus, como é feliz aquele que Deus não atribui culpa. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já teve que lidar com a culpa. A culpa é algo terrível. Eu já tive que lidar com a culpa nos persegue noite e dia, 24 horas por dia, ela não te deixa esquecer. A culpa, toda vez que você começa a ficar feliz, ela vem, rouba a sua alegria, ela rouba o seu prazer, ela pesa a sua alma. A culpa é terrível, por isso Paulo está aqui dizendo como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Aqui, de novo, a palavra acreditar.
aparece novamente. Antes, Deus creditava justiça ao pecador. Agora, Paulo mostra que Deus não acredita culpa ao que foi perdoado. Na cruz acontece uma grande troca. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo e a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. Que Deus! A nossa culpa foi creditada em Cristo e a justiça de Cristo foi creditada em nós. Que Deus, quem está em Cristo não vive mais debaixo de culpa, condenação, mas debaixo da graça, e é por isso que ele pode ser feliz. Bom, o que a gente aprendeu aqui hoje? A salvação sempre foi pela fé, não apenas depois da obra de Cristo, mas desde o Antigo Testamento, e Paulo nos mostrou isso a partir da vida de Abraão e a partir da vida de Davi. Segundo, salvação não é um salário, você não foi salvo porque você merece. Salvação foi um presente, é a graça e a misericórdia de Deus. Terceiro, o perdão deve ser a maior razão da felicidade humana e não as circunstâncias passageiras, as circunstâncias externas. Eu não devo ser feliz apenas porque eu comprei um carro ou troquei de casa. A principal razão da minha felicidade tem que ser a minha salvação. Romanos 4 começa derrubando toda a nossa tentativa humana de conquistar a aceitação de Deus. Abraão não conseguiu, Davi não conseguiu e nós não conseguiremos, porque aquilo que a gente não teria condição de conquistar, Deus nos deu de graça em Cristo Jesus. Eu não sei qual hoje é a razão da sua felicidade e talvez seja exatamente por isso que ela seja tão inconstante. Porque talvez ela esteja pautada em algo errado. Mas hoje eu quero orar com você para que você possa fundamentar a sua alegria e a sua felicidade na salvação. Nós vamos orar, assim como a Bíblia diz que nós devemos orar. Restaura a alegria da salvação. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, restaura em nós no dia de hoje a alegria da salvação. Restaura em nós hoje a alegria do perdão. Restaura em nós hoje a alegria da graça e da misericórdia. Restaura em nós hoje a alegria da bondade e da fidelidade que nos seguirão. Restaura hoje a alegria daquele que dá os seus enquanto dormem. Restaura em nós hoje a alegria daqueles que podem ter o sono do justo. Restaura em nós a alegria daquele que nos guarda e nos protege 24 horas por dia. Restaura em nós a alegria de sabermos que somos teus, comprados pelo teu precioso sangue, redimidos, justificados e santificados na tua presença. Esta é minha oração, em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por gentileza, você pode se inscrever agora, não te custa nada e me ajuda muito. Não se esqueça de ativar também as notificações. Quando você clica em se inscrever, logo tem a opção ativar as notificações. Isso é muito importante. E se você conhece alguém que precisa desse devocional, crescer no conhecimento da palavra, compartilha com ele agora esse devocional, porque eu vejo você como missionário da internet. Eu te vejo amanhã. Um grande abraço, que Deus te abençoe.